se certificar que a urina é água, o que apresentaria nessa fita? Acho que é importante a gente falar isso pra galera. Sim, sim. Esse assunto tem um tópico importante porque remonta ao ano de 1998, né? Uhum. Em 1998, foi encaminhado por alguns laboratórios públicos e privados do Rio de Janeiro uma amostra que nada mais era uma mistura de guaraná com água. Uhum. E isso saiu no jornal Globo, saiu não só os resultados que os laboratórios liberaram, como também a fiscalização em relação aos laboratórios aumentou a partir desse episódio do guaraná. Isso está na internet até hoje. E o que foi comprovado? Que quando se tem uma urina normal, alguns analistas, alguns técnicos que estão lendo a urina ao microscópio, tinham o hábito, e ainda tem, infelizmente, de liberar como uma urina normal. Colocar lá raras células epiteliais, leucócitos de 0 a 1, hemácias raras, bactérias discretas, sendo que sem saber, sem ter visualizado nada. Em qualquer treinamento que eu dou de uranálise prático, eu tenho essa preocupação e falo para os participantes, dá uma olhadinha se tem alguma célula epitelial boiando aí, alguma coisa que seja da urina, porque isso pode ser batizado, pode ser uma mistura de guaraná com água. Depois desse episódio de 1998, eu costumo dizer que a urinálise se tornou uranálise de fato, porque houve uma fiscalização maior, uma necessidade de treinamento para quem liberava exame de urina, o nome dos laboratórios saiu no jornal e a sua liberação. Teve gente que encontrou até infecção urinária na mistura de guaraná com água, teve gente que conseguiu encontrar célula epitelial do guaraná com água. Somente 2 laboratórios solicitaram nova amostra, esses 2 eu posso falar aqui, um foi o LACEN e o outro foi a Fiocruz, e ainda assim esse episódio rendeu aí bastante comentários e os laboratórios foram motivados a mudar um pouquinho a sua realização do exame de urina. De fato, isso acontecia por quê? Só para explicar rapidamente. Se o paciente burlar o seu exame de urina, ele já fez o hemograma dele lá na emergência e ele quer ir embora para casa, já foi medicado, então ele pode pegar a água da torneira e colocar no frasco. Como é que a gente vai entender que aquilo ali não é um material biológico? Tem 2 formas. Ou eu avalio a quantidade de ureia e cloro, que são os elementos mais abundantes na urina, ou ao passar a fita, eu tenho que verificar que resultados vão aparecer ali naquela fita. Por exemplo, a densidade 1,000, que a gente chama de 1000, não é adequada para o exame de urina. Geralmente, quando é água, aparece isso. A densidade varia de 1005 em diante, até 1030. Então, essa é uma forma. A cor também. Não que o paciente não possa ter uma cor transparente. Um paciente com diabetes insípido vai ter uma urina da cor dessa água aqui, límpida e transparente. Porém, alguns elementos vão te deixar visualizar o microscópio estruturas. Nesse caso, não vai ter estrutura nenhuma a ser visualizada. Nesse caso, tem que solicitar uma nova amostra. Embora a gente não vá desconfiar de todo o paciente, mas, como dizia o House, é da natureza do ser humano que todo mundo mente. Exatamente. A única variável é sobre o quê? Então, o paciente vai fazer o exame, ele acaba se auto-sabotando em algumas causas. E o analista, o técnico, quem estiver analisando a urina, ele tem que ser capaz de identificar se aquilo é ou não um material biológico.